Salve, salve, sejam bem-vindos ao canal NetFootball, um bom dia. Iremos tratar sobre a finalização da rodada da Série A ontem com muitos jogos. E antes da gente começar, sempre aquela ajuda que eu peço a vocês, deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e deixar o seu comentário. O Flamengo ganha do Cruzeiro por 2-0 na estreia do Tite no comando do Flamengo. Gols de Ayrton Lucas e Pedro. O Flamengo dominou a partida, inclusive conseguiu comandar a partida tanto no primeiro tempo como no segundo tempo. Existe uma grande melhora no ambiente do Flamengo com a chegada do Tite, e isso é notório ao rendimento de alguns jogadores, inclusive esse que está na capa, o Pedro, que estava em baixa com o Jorge Sampaoli e agora titular da equipe, inclusive barrando o Gabriel Barbosa, o Gabigol, e deixando claro que ele será o titular. De comparativo ao Cruzeiro, o Cruzeiro vive um problema. Inclusive está próximo da zona do rebaixamento, uma estabilidade muito grande da equipe e principalmente a cobrança dos torcedores, onde no final da partida houve xingamentos com o dono do Cruzeiro, o dono da SAF, o Ronaldo. O Ronaldo tentou se explicar no final da partida, que é um processo que precisa da união da torcida para sair dessa situação, mas o Cruzeiro vive de altos e baixos. Agora a gente vai falar sobre um jogaço que aconteceu no Maracanã. Com 3 jogadores a menos, o Fluminense conseguiu arrancar um empate em casa contra o Corinthians. No primeiro tempo, o Corinthians abriu o placar com o Yuri Alberto. O Fluminense empatou a partida com um belo gol do Lima. Yuri Alberto, de novo, numa falha do Marcelo, fez o segundo gol. Depois, com o pênalti, o Fábio Santos fez 3-1. E aí o Fluminense teve que correr atrás no segundo tempo com 2 a menos. Lima e John Arias empatou a partida, deixando a fragilidade do Corinthians, como é impressionante uma equipe que tem 11 jogadores não conseguir segurar um placar de 3-1 para cima do Fluminense, que tinha 3 jogadores a menos, 2 dentro de campo e o Felipe Melo, que foi expulso no banco de reservas. É inadmissível o Corinthians perder esses pontos. Agora a gente vai falar sobre o Santos, que tomou uma goleada sonora sem conhecimento para cima do Bragantino. Bragantino é uma equipe que vem recebendo muitos elogios, principalmente pelo seu comandante Pedro Caixinha, e vem tendo boas atuações. O Bragantino teve 2 gols do Sacha, inclusive foi o melhor da partida, e depois fazendo o terceiro gol, e aí o Santos diminuiu a partida, terminando por 3-1. O Santos continua na zona do rebaixamento, precisava apenas de um empate para sair dela, mas não conseguiu, e o Bragantino mantém com 49 pontos, 9 pontos de diferença para o líder Botafogo, e o Bragantino vem surpreendendo muita gente pela sua colocação, mas é um trabalho bem consolidado pelo português Pedro Caixinha, que vem mantendo o time ali na ponta da tabela e principalmente pode almejar uma vaga na Libertadores. Agora a gente vai falar um jogo que foi bem decisivo e péssimo para o torcedor palmeirense. O Palmeiras enfrentou o Atlético Mineiro em casa no Allianz Parque e perdeu por 2-0, gols de Hulk e Paulinho. Inclusive o Hulk fazendo um gol no primeiro tempo e o Paulinho no segundo tempo. Palmeiras irreconhecível, sem o Abel Ferreira na beira de campo, apenas como auxiliar dele. Rafael Veiga e Rony se estranhando dentro de campo. Uma equipe apática. Os jogadores que estavam voltando da data FIFA, como Piquerez e Gustavo Gomes, jogando absolutamente nada. E aí o Atlético Mineiro, com o comandante Filipão, não tomou conhecimento e sim pretende brigar por uma vaga na Libertadores, e esse resultado é um resultado muito expressivo para o Atlético Mineiro, principalmente pela forma que o time está jogando hoje com o Filipão. Você tendo ali no comando de ataque o Hulk, o Paulinho vindo de trás, teve o Igor Gomes, não tem o Pedrinho que está como desfalque por lesão, você tem o Pavão pelo lado direito, você tem uma zaga consolidada e principalmente um goleiro que está fazendo um bom trabalho durante a temporada. Em comparativo, o Palmeiras ele vai precisar se erguer, 44 pontos,
tá vendo as equipes ultrapassando ele e ele precisa alcançar isso para pelo menos salvar o ano, ter uma vaga direta para a Libertadores. Agora a gente vai falar do mercado da bola, mas antes disso gostaria da galera deixar o like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Bruno Henrique está com um impasse muito grande. A princípio, por conta das eleições do ano que vem, Rodolfo Landim pretende fazer o que o staff do jogador e principalmente o jogador deseja. 3 anos de contrato e um salário na casa de 2 milhões de reais. Em falar sobre outro atacante, o Flamengo também pretende renovar o contrato com o Gabriel Barbosa, o Gabigol, por mais 2 anos. Principalmente porque o contrato dele irá terminar no final desse ano e aí no meio do ano ele poderia, no final do ano que vem, poderia no início do ano, poderia se tentar até negociá-lo, mas coisa que não aconteceu, principalmente pela baixa do futebol do Gabigol, que demonstrou isso nessa temporada, e a pretensão do Flamengo em não perder dinheiro, e sim fazer a renovação do Gabigol por mais 2 anos para que ele fique na Gávea. Agora a gente vai falar sobre o destaque do Botafogo, Adrielson e Lucas Perry, jogadores que estão bem em destaque na campanha do Botafogo para esse título tão inédito, e principalmente muitos clubes europeus pretendem fazer uma proposta oficial por essa dupla até o final da temporada. John Textor já disse que não irá vender ninguém antes do final do ano, mas depois do final do ano não lhe garante nada. O site do Botafogo, inclusive, uns que cobrem o Botafogo, colocou a avaliação em 20 milhões de euros por essa dupla. Falando agora sobre o técnico da seleção brasileira, Ancelotti mais uma vez reafirmou que não existe acordo algum com a entidade brasileira CBF. No entanto, que tem um foco principal no Real Madrid, aonde que ele almeja de novo conquistar o título da Champions League, e isso, caso aconteça, vai ser muito difícil o Ancelotti sair do Real Madrid e sair em alta, principalmente só se ele quiser ou se o Real Madrid tiver uma outra escolha, que deixou bem claro o Florentino Pérez que vê Xabi Alonso, ex-jogador do Real Madrid, hoje técnico do Bayer Leverkusen, como um possível substituto do Ancelotti, caso ele saia. E a gente falando por último sobre treinador, José Mourinho, que hoje é treinador da Roma, vem recebendo muitas sondagens de clubes da Arábia, principalmente sobre o clube Al Ittihad, que tem o Nuno Espírito Santo, comandado ali pelo Karim Benzema, Fabinho, Kanté, aonde está tendo um péssimo resultado durante o seu campeonato. Inclusive ele está balançando, e também tem um técnico do Al Hilal, Jorge Jesus. Então o José Mourinho poderia aparecer aí como um possível candidato para essas duas equipes e assumir essa condição. Então galera, um grande abraço para todos vocês. A partir de meio-dia nós iremos transmitir Al Ittihad, então deixe o seu like e se inscreva